Todas as opiniões expressas aqui são pessoais e não refletem qualquer grupo ou organização. Esse podcast não substitui o acompanhamento psicológico feito por profissionais qualificados. Procure atendimento especializado. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Não é Terapia, mas é Terapêutico. Hoje, presencial diretamente do Paraíso Studios, com vocês aqui com os meus amigos Brenda e Pedro. Como vocês estão? Estamos Muito bem, ótimos. Eu também tô ótimo, gente. Ansioso para mais um episódio aí. E eu confesso Com que eu estou certeza. muito feliz de estar aqui, né? Porque presencial é uma coisa. Tem um molho mais, né? O presencial ele É tem uma magia, né? O que a gente tem? O molho. Um molho. Demais. Pega o macarrão. Só falta o molho, que é a gente. Gente, hoje o episódio aqui presencial. A gente vai bater um papo aí com até 1 hora de duração, mais ou menos. Por aí, acho que sim. Por aí. Quero saber como que vocês estão desde aquele último episódio que a gente gravou, né? O primeiro episódio do Não é Terapia. Como vocês estão desde aquele dia. Aconteceu muita coisa. Demais. Acho Tô que curioso. eu tô Ó. um pouco mais dessensibilizado, eu diria. Concordo, mas lembrando, uma retrospectiva. Tivemos a colação. Tivemos verdade. a colação. Verdade. Tivemos rolês aleatórios. Que eu não participei de todos, hein? Fique Sim. bem claro, não participei de todos os rolês aleatórios. Rolês não. Em Ah. reuniões de organização do Informais. Paraíso Channel Ah, Com em certeza. ambientes informais. Alinhamento né? de pauta, Exato, diria exato, eu, exato. Eu também sabe? acho. Uhum. E a nível de entretenimento também, né? Tem Sempre, que ter, claro. tem sempre que ter, Claro. gente. A nível de entretenimento, eu andei assistindo algumas coisas, ouvindo novos álbuns aí. Aham. E vocês? Você, Pedro? Cara, rolou muita coisa. Teve a colação, como a Brenda falou, teve os rolês que a gente fez. A gente assistiu algumas coisas, acho que estão até associadas ao que a gente vai falar hoje, né? Que podem É uma surpresinha, apesar que contribuir tá aí. no título, Tá no título, né? Mas Aham. assisti algumas coisas que me mexeram bastante. Eu acho que até motivaram a gente fazer esse episódio agora. É um tema que tá meio em alta agora. Né? Aham. Que é aquela série lá, né? Da adolescência. Adolescência da Netflix. Inclusive, se você não assistiu, assista gente, essa por favor. série, tá? É muito boa, é uma série incrível. E Netflix apoie, né? Patrocine a gente, quem dera. Se né? tiver algum diretor aí da Netflix querendo apoiar o Paraíso Channel, um produtor independente regional, Entre em contato. cadê tá? o negocinho? Bota aqui, ó. Cadê? Já vamos pedir o Cadê patrocínio, o- fazer o jabá, coloca Já aí, bota ó. aí, aparece aqui, aí, ó. Aí, Apoia ó. o canal, faça um pix. Tá na tela, É vai isso. deixar na Mas, tela até o final do episódio. Voltando ao assunto da série, eu percebo que as pessoas elas foram muito com expectativas mediante aos seus preconceitos. Então vamos lá. Pera, a Netflix ela sempre retrata a adolescência como? Aham. Se a gente for pegar ali algumas séries, Elite, eu não sei se vocês já assistiram Elite. Já Eu- assisti Não. a primeira temporada apenas, não consegui assistir os restos. Um recorte aqui, Aham. né? O Elite. Olha a discrepância, né? Em Elite tem, sim, toda uma construção de adolescência. Já nessa série da adolescência, é uma outra visão. E uma visão real. Uhum. Sim. Então, assim, as pessoas foram assistir muito naquela ideia de algo muito... Nada a ver. Vamos ser Uhum. sinceros. Nada a ver. Sim. Então, assim, eu acredito que quando for assistir, desprenda-se mesmo desses preconceitos, Uhum. porque aí sim vai fazer sentido. Sim. Fica o recado aí pra quem quer assistir a série, né? Eu acho que a série, ela é muito importante pra quem trabalha com saúde mental, especificamente pra quem trabalha com adolescente, porque ela toca em alguns pontos, assim, que são pouco falados e ela Sim. quebra alguns estereótipos e algumas ideias que a gente tem e também traz traz à tona alguns temas que estão muito em alta que influenciam muito essas crianças, assim, e pré-adolescentes, e essas pessoas que estão no começo da adolescência, porque ela toca em temas sensíveis. Sim. Não foi uma série solta.
eu Sim. tava investigando e ela foi inspirada em casos reais. Sim. Casos reais da Inglaterra, casos reais dos Estados É Unidos. do Brasil, né, gente? Irlanda, Sabe do que- Brasil. Sim. Então, assim, não foi algo solto. As pessoas acharam a série muito assim, nossa, parece nada a ver, como assim? Uhum. Sim. Ah, pois ela tem sim um fundo, tem uma Real, realidade né? ali, Uma- né? É uma realidade, Um fato, né, gente? Só que é uma realidade que não é pautada. Uhum. E aí que tá, por que não é pautada? Por que não é falado sobre isso? Sim. Eu escutei um podcast que também aborda um pouco desse assunto da adolescência, da série mesmo, Uhum. da Netflix, né? E fala que essas notícias, quando envolve basicamente essas questões de, por exemplo, suicídio na adolescência, eles não divulgam muito, porque quando começa, tipo assim, uma temporada de denúncia ou divulgação desses acontecimentos, entendeu? Parece que vira um efeito dominó que acontece repetidamente na sequência de ter sido falado daquele assunto, sabe? Uhum. Vamos supor um exemplo, quando aconteceu aqueles atentados aqui no Brasil, Uhum. em escolas tipo Suzano. A gente via que o medo se instaurava Sim. em todas as escolas, porque pode acontecer na minha escola também. Eu lembro que no ensino médio, quando isso acontecia, sabe? Bem a época do Suzano mesmo, daquele atentado. 2019, né? Exatamente, finalzinho Nossa. do ensino médio ali, sabe? Terceiro Sim. ano. O povo fazia pegadinha que era colocar assim no Wi-Fi no nome, tipo assim, do roteador do celular. Aí eles Aham, eu colocavam lembro bem disso. assim, Eu lembro vou disso. matar todo mundo hoje, Eu entendeu? lembro Vou disso. fazer alguma coisa aqui nessa escola hoje. Fujam, alguma coisa. É. Isso instaurava o caos Sim. na escola, entendeu? Eu lembro, gente, que teve casos assim da gente ser liberado mais cedo Aham, sim. por conta da situação Tinham que casos virava, assim. entendeu? E depois daquele evento em Suzano, rolaram outros também. Muitos, né? Muitos casos assim, de adolescente que mata Teve alguém na aqui em escola. Goiânia. Aqui em Goiânia teve Uhum. Aqui em também. Goiânia. Não, Na- não precisa ir Sim. Longe, né? E é engraçado que a gente nota, pelo menos o padrão que a gente vê na série, a gente também nota nesses casos com essas pessoas. Tipo, como é a personalidade delas, quais são as crenças delas, qual é o ambiente onde ela tá inserida pra, enfim, ter chegado no nível de acontecer alguma coisa desse tipo, sabe? Sim. Antes, sem querer dar spoiler, que pessoal, a gente não vai te dar spoiler. Tentaremos, né? Não solta Sim. nenhum Na spoiler própria aqui. sinopse tá falando o que a gente tá falando aqui. Exatamente. exato. Mas o que eu ia comentar é que, tipo, esses ambientes onde é achado esse público, onde isso talvez afloreça mais, é justamente na internet, em grupos que às Sim. vezes não são, como que eu posso Sim. dizer, vigiados, talvez, Sim. vigiante, tipo assim, não tem nenhuma Sim. segurança de assunto, de filtro, Sim. entendeu? A gente pode saber aí que é comum, né? Isso é divulgado. Sim. Comunidades no Discord, que é justamente Demais. o que é retratado ali na série, sabe? Eu não Sim. lembro, gente. Eu assisti a série. Aham. Quantos episódios são? 4 episódios. 4 episódios. Eu Assistiu, esqueço. Pedro, Mas é assistiu. porque Assistiu. o padrão da Netflix são 8 episódios. Sim. Aí uma série de 4 episódios você Sim. fica meio assim, sabe? É. Mas não sei se lá especificou que o tudo afloriu no Discord. Não sei. Foi isso? Não, eles não falam Mas, de onde veio Eles, eles. eles apenas mencionam Uhum. o incel, né? Sim, que é e- uma categoria ali. Isso. uma E a comunidade. participação desses grupos, mas eles não Mas falam eles exatamente de mesmos onde, né? não chegaram a É. destrinchar, né, Sim. Pedro? É porque tem muita coisa na série que é muito subentendida, né? Exatamente. Então, tipo, não é uma série que vai te dar respostas assim na cara, Aham. tipo, foi assim, foi assim, foi assim. Você tem que prestar atenção em pegar os sinais que eles dão ao longo da série e ir juntando as peças pra entender Aham. como tudo acontece, né? Entendi. Uma coisa que eu percebi é que geralmente pega o acontecimento e retira ali do contexto. Uhum. Seja ali na série ou em qualquer acontecimento assim real mesmo, né? Então eu vi ali na série uma construção ou pelo menos uma tentativa de montar e fazer os telespectadores compreender pelo menos um recorte do contexto. E eu Entendi. acredito Uhum. que o contexto é essencial para a gente poder estar ali compreendendo melhor esses comportamentos, Sim. as vulnerabilidades, para que assim possa ser feita uma intervenção, né? Uhum. Sim, sim. É isso.
Tanto que eu fiquei muito em dúvida, tipo assim, no início da série ali, a gente ficava meio, será que realmente ele sabe? Aham. Ele Mas eu fez sabia isso? que sim. Eu sabia que sim. Não, eu tinha minhas dúvidas, porque, sabe, como era o início da série, não tinha tantos elementos assim pra, sabe? Mas um detalhe, é porque, gente, mais uma vez, não vamos dar spoiler, mas, por exemplo, se tinha toda uma questão de registro de câmera e tudo mais, por que ele sempre ficava negando que ele fez aquilo? Vocês perceberam que ele só assumiu lá no Sim. último momento pro pai, entendeu? Então... Nem o pai queria acreditar, né? Eu acho que é a questão do... Aí acho que a gente entra na questão jurídica mesmo, né? De não assumir a culpa e até o último momento onde você não tem mais como correr contra a parede. Então é a orientação do advogado. E sempre tem esse negócio, você tem que defender o seu lado e você não pode simplesmente chegar e... não sou advogado, tá? Não sei. Não eu posso estar falando somos. merda. Posso estar Não falando muita somos. merda aqui. Aham. Mas eu sei que existe essa ideia de ter cuidado na hora de falar sobre as coisas que você fez ou não fez, justamente pra, sei lá, tentar uma redução de pena, ou tentar não ser tão punido, ou não ter... Ou tentar descobrir se eles têm todas as provas que façam a pessoa ver que eles sabem da história. Que foi o que Entendi. aconteceu lá, né? Uhum. Começaram a pegar o menino e ir apertando e mostrando as coisas e as provas até que chegou na prova final, que é aqui tá o vídeo você fazendo esse bagulho. Como que você tá Sim. dizendo que você não fez? E daí a gente leva pra todo mundo sem desenrolar, né? Eu não sei se vocês perceberam também, mas eles foram... Tinha ali o ponto X, que era a conclusão de tudo, mas eles foram passo a passo, passo a Sim. passo. Eles foram montando todo um percurso, Sim. foi abordando assim pelos lados, para que ele pudesse se expor ali no sentido de Sim. se defender. E eu percebi também, até no terceiro episódio, isso é muito claro, que eles queriam entender como que era a percepção dele. Porque no Sim. começo da série ele fala: pai, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. E ia passando, e era prova. Eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado. Então, assim, qual que era a percepção dele? E aí, O porquê disso, né? e aí Dessa que ação. Sim. E aí que entra, né, se a gente for pra psicologia, né, os próprios comportamentos selecionados, né? Então, assim, quais eram as crenças dele? Porque, de fato, pra mim pode ser errado. Pra justiça pode ser errado. Mas pra ele não era. Mas por que pra ele não era? Aí a gente entra justamente nessa questão de grupos, né? Exatamente. justamente- Comunidade. Sim. As comunidades, o impacto, a importância das comunidades. E principalmente que ele estava ali na fase da adolescência, Sim. né? Que é uma fase importante do desenvolvimento. E as relações sociais que nós temos durante a adolescência, elas vão ter um impacto imenso na nossa formação, no nosso desenvolvimento. Entendi. Com certeza. Eu acho que a adolescência, ela ainda é muito vista como mini adultos. E aí a gente entende, não, ele se tornou um adolescente, agora a gente pode começar a cobrar essa pessoa como se ela fosse um adulto e, enfim, tratar ela como se ela tivesse essas responsabilidades. Coisa que não é, né? É uma criança. Exato. também. Então, existe esse espaço meio nebuloso onde as pessoas desconsideram todas as questões associadas à própria adolescência. Então, tem o desenvolvimento cognitivo, tem a questão da puberdade, tem a questão da formação de personalidade. O adolescente está descobrindo quem ele quer ser no mundo, o que ele gosta, o que ele não gosta. E ter a participação em comunidades, igual a Brenda falou, vão ser muito importantes para moldar a forma como esse sujeito está enxergando o mundo em Sim. algum momento. E os adolescentes, eles são negligenciados o tempo todo. De atenção, né? Talvez. De tudo. De tudo, é. Eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente, meus pais mesmo, ali pelo senso comum, falavam, aborrecente.
aborrecente. Acontece muito. Então Sim. acontece muito e vai repercutindo. As pessoas, o que acontece? Tem a infância, a adolescência é consequência da Sim. infância e a transição para a fase adulta. Exato. Só que as pessoas ou veem como crianças rebeldes ou veem como mini adultos imaturos. Exato. Então, assim, são estereótipos, Uhum. né? Muito E fortes. como que fica a cabeça do adolescente? Como Sim. que fica a cabeça do adolescente? Se a comunidade o trata desse jeito, o que ele vai fazer? Recorrer a comunidades, Sim. a quais acha que é acolhido e validado. Que é o que a gente vê na série, inclusive, né? Exatamente. A gente tem essa série A gente tem toda essa construção lá de várias comunidades. Então a gente tem a comunidade da escola, tem a comunidade familiar, tem a comunidade da rede social e dos fóruns online. E de todos esses, por vários outros motivos que são mostrados na série, ele encontrou acolhimento e reforçamento de comportamentos que ele achavam que eram corretos e que faziam mais sentido com o que ele acreditava naquele momento, que fizeram ele a tomar essa exato, e entrar ação. cada vez mais nesse modo de pensamento, nesse modo de visão de mundo, que aconteceu porque era um ambiente onde ele se sentia confortável, confiante. Então, as pessoas, e é o que a gente vê nesses grupos, são várias pessoas que estão lá reforçando esses próprios comportamentos, e a pessoa vai nesse ambiente e ela vê, opa, se eu agir da forma como eu estou agindo aqui, então talvez eu seja aceito. Talvez seja Aham. aceito e talvez eu esteja agindo de forma correta, porque aqui eles estão falando pra mim que é correto. E aí você pensa, um adolescente que não sabe muito bem das coisas, que e muitas vezes não tem uma boa relação familiar, de ter esse vínculo de confiar nos pais e ter essa relação positiva de compartilhar coisas do tipo, entra nesses grupos, começa a ser reforçado por esses comportamentos, as outras pessoas não sabem o que está acontecendo e, enfim, o adolescente age e se molda a partir daquilo e fica assim o resto da vida adulta, a não ser que haja uma intervenção depois, que é o que a gente vê, por exemplo, no episódio da psicóloga, né, da sessão de terapia, que existe ali alguma espécie de intervenção que faz a pessoa perceber que, opa, talvez eu esteja agindo de alguma forma errada, com base nas coisas que eu estou pensando que ela tá me fazendo pensar. E aí, por isso, até a gente vê tantas reações emocionais intensas do moleque Sim. durante a série. Inclusive, aquela cena ali é uma baita cena. Foi Muito. uma cena Aham. muito, assim, que deixou impactante. Vou deixar Sim. aí curiosidade pra vocês, assistam a série da Netflix, Sim. Adolescência. Porque, gente, o menino até foi elogiado por críticos, né, de séries que ele... Primeira atuação. A do atuação dele é menino, muito boa. E é muito boa, muito boa. Sim. Mas o que eu acho melhor dessa série é que ela tá levantando um assunto tão importante, porque igual a gente tá comentando aqui, o adolescente, às vezes, ele é negligenciado de informações, não só de atenção, não só Sim. de afeto, carinho, não Sim. só isso, mas de informação, que são informações básicas pra você saber. Por exemplo, vamos supor um exemplo, educação sexual. Uhum. A gente é privado disso porque Sim. às vezes é um tabu pra certeza. família, vamos dizer assim, tradicional, Sim. falar sobre isso. Mas, gente, é uma negligência de informação também, Sim. entendeu? Tanto que, advindo de assistir essa série, né, eu Sim. fui atrás dos meus irmãos, conversar com eles, sabe? Uhum. A gente tem um grupo, inclusive Sim. um grupo de irmãos mesmo, só nós três Uhum. mesmo. E eu, tipo assim, chamei pra conversar mesmo, falando, gente, Sim. olha, assisti uma série aí sobre adolescência, não sei se vocês estão acompanhando, Uhum. mas queria conversar com vocês alguns pontos, entendeu? Sim. Porque caso vocês queiram... Primeira coisa que eu queria que eles se sentissem era acolhidos, sabe? Uhum. Que há uma porta aberta Sim. entre eu e meus irmãos Sim. pra diálogo, entendeu? Uhum. Porque eu sei que, tipo assim, a gente vai crescendo na vida, vai ficando adulto, parece que a gente vai esquecendo, Sim. assim, não esquecendo da família, mas a carga horária de trabalho te limita muito a Uhum. ser presente, entendeu? A ser, manutenção, a manutenção de vínculo, né? exatamente. E como eu vi que às vezes eu também sou falho nisso por conta desses obstáculos, Sim. né, de tempo, aí eu fui atrás, tentar conversar pelo menos um pouco que eu tive com ele, sabe? O feedback que eu tive do meu irmão, eu achei a coisa mais lindinha possível, sabe? Que ele falou assim, olha, obrigado por ser presente mesmo distante, entendeu? Isso é importante. Ele viu que eu tenho preocupação com eles. Uhum. E, gente,
de verdade, nos momentos que eu assisti a série ali, eu via, tipo assim, eu colocava meu irmão no lugar por conta do medo de que talvez ele poderia estar passando Sim. por isso, sabe? Sim. Tendo acesso a esse tipo de conteúdo, entendeu? Que eu sei que, tipo assim, eu sei que eu não tive na infância, por exemplo, comunidade no Discord. Porque na época época não nem tinha. tinha Discord, Mas entendeu? tinha o Mas tinham grupos de Snapchat. Facebook. Eu não- Tinha o Pior que eu grupo de não Facebook. era muito ativo em comunidades Aham. de rede social. Sim. Mas eu sabia que se eu quisesse caçar qualquer coisa, a gente acha. Sim, Internet é terra de ninguém, entendeu? E é até um ponto que eu queria falar, porque o que acontece? Quando a gente entra nessa pauta sobre sexualidade, os Uhum. pais, eles não sei o que passa na cabeça deles, Uhum. talvez até por falta de repertório mesmo, por falta Uhum. de não saber como chegar, não saber o que dizer. Eles acreditam que não falando sobre sexualidade, os filhos simplesmente vão esquecer o assunto. Sim. Não é Aham. porque você Exato. não está falando que o seu filho não está procurando. E Exato. aonde que ele vai procurar? No lugar Ele vai procurar mais na errado possível. Aham. ele vai procurar ali na internet, vai vasculhar. Outra coisa, fora da internet tem as amizades que a gente Sim. sabe que, Nossa, outro medo. né, Uhum. assim, talvez o meu contexto aqui, né, enquanto mulher, talvez foi um pouco diferente de vocês enquanto homens. Uhum. Mas a gente sabe, gente, que a informação ela chega e ela chega Sim. distorcida, ela chega incentivando. E se Uhum. você não tem ali uma educação assertiva sobre aqueles assuntos, Uhum. você vai só entrando. Inclusive, né, eu não sei se aconteceu com vocês, mas lá em 2014 teve uma época, um momento que tava viralizando muito as pessoas vazarem. Uhum. Ah, teve uma Teve uma fase época mesmo mesmo da que tinha muito internet, isso, aham. isso, verdade. Vazava nude Sim. de uma Aham. forma assim. Só que na época eu não tinha. Eu só tinha internet no computador. Mas sabe? ficava sabendo das fofocas, que às vezes era até Sim. na escola, sabe? Eu chegava na Colégio. sala e era aquele climão assim, Aham. e comentava. E um outro ponto é que você trazer essa educação pro seu filho não é sinônimo de autoridade. Sabe aquele Uhum. Dar autonomia, autoritarismo, sabe? Sim. É você saber ser acolhedor, validar. Sim. Até porque o seu filho não tem ali aquele repertório, não tem Aham. ali aquele conhecimento que você tem. Precisa de uma confiança. Então, assim, Sim. são vários pontos que precisa ser trabalhado, porque senão não vai adiantar em nada. Uhum. Inclusive, na própria série, os pais, eles reconhecem, Que né? eles erraram, Eles né? reconhecem. O pai, principalmente. Eu acho que Sim. foca muito na figura paterna ali, porque a gente sabe que a mãe, a figura materna, ela sempre é mais presente que a figura paterna Sim. nas famílias, entendeu? E o pai ficava muito Ausente. Uhum. Exatamente, ele se colocava num lugar, tipo assim, não, tipo, foi que eu errei Sim. mesmo, sabe? Sim. Aí também tem um detalhe, assim, que ó, quase dando spoiler, não vou. Mas, tipo assim, fazendo uma pincelada, assim, quando tentam, tipo assim, tentar entender o pensamento do menino através também do pensamento do pai, Aham. entendeu? Aham. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, uma coisa que se não for passada, igual a gente sabe, né, hereditário, é de pai pra filho, né? Não pai pra filho homem, não, mas mãe pra filho também. Se não tiver essa educação de casa, de pai pra filho também, ele vai achar no lugar errado. entendeu? A gente sempre vai voltar pra esse ponto que é se o ambiente onde supostamente ele deveria estar mais Uhum. seguro, que é a casa dos pais, ou seja lá de quem seja o responsável legal, se não tem esse espaço aberto para dialogar sobre esses assuntos que em algum momento vai ser necessário falar, o adolescente sabe que ele consegue encontrar isso em outro lugar. Então, assim, não vamos falar de educação sexual com o nosso filho. Beleza, ele, independente se você querer falar ou não, ele vai estar sabendo e ouvindo sobre esse assunto na escola, na rua, na E rede ele vai social. saber onde achar. E ele vai saber onde achar. Com certeza, ainda mais hoje, na era da informação, Sim. gente. Gente, Você acha a informação inteligência assim, ó. artificial. Exatamente. Sim, exato. Agora, uma coisa que eu acho que, tipo assim, eu ficava me perguntando, que é como que eu chego pra conversar, entendeu? Eu, adolescente. Por exemplo, eu tenho a iniciativa de chegar nos meus pais
e Então. puxar um assunto. Como que seria feito isso, entendeu? Será? Eu acho que é um vínculo que tem que ser construído Aham. partindo dos pais. Tem que partir só dos pais, eu acho você que acha? a construção desse vínculo tem que Aham. partir dos pais, porque o adolescente tem que entender onde é o lugar onde ele está se sentindo seguro e acolhido. Uhum. Então, se o adolescente não enxerga esse local como um local de acolhimento, de segurança, claro que ele pode tomar a iniciativa para tentar fazer isso, Uhum. mas eu acho que é importante que os pais criem esse sentimento, essa ambientação, para que daí sim a gente veja, em contrapartida, o adolescente vindo e conversando depois, sabe? Uhum. Então, eu acho que o movimento se inicia dos pais, mas é para que o adolescente depois possa vir iniciar essas conversas também. Então, vou falar com os meus pais, porque já falaram Uhum. comigo antes, sei que é tranquilo, sei que é de boa, sei que eles são Sim. abertos, sei que eles vão me ouvir, me acolher, e se eu estiver falando uma coisa errada, eles vão saber, enfim, falar o que tá errado, o que não tá, e aí, assim a gente constrói esse vínculo saudável, Uhum. sabe? Como um exemplo igual eu fiz com meus irmãos, né? Exato. Eu não sou pai nem mãe, mas Exato. poderia ser um responsável, né? Exato. Entre aspas. Eu cheguei e abri a porta pra diálogo, entendeu? Eu falei assim, olha, Exato. se vocês precisarem conversar, vocês sabem que eu tô aqui. Exato. Podem mandar mensagem, pode me Sim. ligar à vontade, qualquer horário, que eu estarei aqui, entendeu? Então eu acho isso importante mesmo, sabe? Você abrir a porta, já que o adolescente não tem essa Experiência experiência, de vida, né? Ele não sabe. exatamente, a Exato. forma de falar, a forma de Exato. dialogar, que seja a pessoa que tenha mais essa sabedoria, né? Sim. Esse entendimento. Na própria psicologia, né, o Eric Erickson, ele vai falar que os adolescentes, eles passam por diversas crises. Então, assim, porque eles se percebem o mundo, eles entendem que não é criança, mas umas coisas eu não sou criança, mas para umas coisas eu já não sou adulta. É quando Uhum. convém. Então vai gerando... Isso é um É duelo quando quase, convém. né? Exato. Aham. Então, Exato. por exemplo, eu não sou criança pra tal coisa, mas eu também não sou adulto pra tal coisa. Eu não posso fazer isso, Cara, eu não posso fazer aquilo. Você Então, resumiu a minha adolescência mesmo, era de jeito. e exatamente, Sim. então entra naquele conflito e ao falar com o pai, ao falar com a mãe ou com qualquer responsável, o responsável já vem com pedras na mão. Sim. É como se não tivesse uma manutenção de vínculo. É como se não tivesse uma paciência. É de fato como se visse como mini adultos. Exato. Mas, se chega pra falar sobre, nossa, eu estou interessada em uma menina e gostaria de ter relação sexual com ela, infarta. Sim. Tem pai realmente não aguenta. Não tem. Gente, vamos lá. Ainda mais Quando- se for um pai que tem uma filha mulher. Nossa, Nossa, o pai Sim. homem não consegue nunca não, é porque conceber essa ideia. Tipo assim, minha filha, Patriarcado, sabe? né? Minha filha. quando lançou aquele alvoroço lá que ia ter educação sexual nas escolas. Sim. Vocês lembram do rolê? Eu lembro que foi? disso. Aham. Então, assim, as pessoas, elas não estão preparadas para ter essa conversa. E ok, elas não podem estar preparadas, mas as consequências são inevitáveis. E essas consequências são de dentro das casas delas. Exato. Falando ou não, o interesse surge e ele acontece, né, de toda forma. Então, é melhor que você fale e oriente para que aconteça de uma forma segura e que você se sinta confortável. Beleza, se acontecer, sei que eu orientei, sei que eu fiz o possível. Se não acontecer, pelo menos eu toquei no assunto também. É melhor do que ficar às cegas e criar essa barreira de Essa distanciamento. lacuna, né? É um Essa- limbo quase. Porque eu acho que muito dessas questões vem até muito que a Brenda disse, de um controle muito forte parental, porque beleza, a pessoa quando ela era criança, né, acho que ao longo do crescimento e do ganho de maturidade, o controle dos pais em relação aos filhos ele tende a diminuir, mas por alguma razão na adolescência eu acho que vem muito dessa questão de não é criança pra isso, mas também não é adulto pra aquilo. Ainda tem muito essa mentalidade com os adolescentes de beleza, eu preciso proteger ele de tudo de ruim que pode acontecer, de todas as consequências, de todas as possibilidades do lado de fora, e por causa disso eu vou proibir ele de falar, de fazer. Quase que te sufoca, você fica Exato. assim sem ar, E assim, né? e é inclusive uma coisa que eles trazem na série, tipo, beleza, é importante haver um certo controle, um cuidado especial dos pais com o adolescente. Só que, ao mesmo tempo, isso tem que ser um pouco mais afrouxado, porque ele tem que ter as experiências de vida, ele tem que fazer coisas, ele tem que ter mais vivências. E eu não tô falando especificamente de sexo.
De tudo, né? Mas assim, em relação a tudo, geral. vamos falar de sexualidade, vamos falar Aham. de gostos pessoais, vamos falar de grupos, vamos falar de amigos, vamos falar de convivência com outras pessoas, vamos falar de... Uma coisa que é Pagar comum, água, mas- pagar energia, Exato. sobrevivência. não, vamos falar uma mesmo. coisa assim que é comum, Exato. assim, que todo adulto, a maioria, vamos colocar aí, 80% faz Exato, beber a bebida alcoólica. exato. Não chega Exato. no adolescente pra ensinar ele, talvez, assim, o limite da Exato. bebida alcoólica, Exatamente. entendeu? Aham, é outro Porque assunto. se a gente tem acesso a isso pra quem é maior de 18 anos, né, a Sim. bebida alcoólica, então até lá que você ensine ele a ter responsabilidade com Sim. aquilo, entendeu? Exato. Que a gente vê, gente, que... Nossa, tá pendendo muito, igual o pessoal bebe, dirige e bate, Sim. acontece muito disso. Tem que ser eu acho que ele descreve bem, é um ambiente restritivo, mas um pouco mais livre, assim, Uhum. menos restritivo para que ele possa fazer as coisas. É um ambiente livre, mas com certas restrições. Uhum. Limitações ali, Exato. né? Com base Exato. na confiança Exato. também. Exato. Esqueci o que eu ia falar. Mas Tudo bem, é, assim mesmo. mas é, Ah. eu acho que é exatamente isso que a Brenda falou. Então, tipo assim, vou te dar liberdade pra fazer essas coisas, mas você precisa entender que eu ainda sou autoridade aqui Exatamente. e você precisa me respeitar. Então, as orientações que eu estou te dando são pro seu cuidado, Pro mas seu bem. exato. Uhum. E eu tô confiando em você pra que você faça as coisas, mas Toma eu... a decisão correta. Exato, né? mas eu preciso também que você me devolva isso, me respeitando, me ouvindo e sabendo que eu ainda sou autoridade nessa casa e eu sou mais velho, eu tenho mais experiência, eu sei mais as O coisas. que, às vezes, o adolescente interpreta de uma forma muito errada, né? Exato. Tipo assim... Mas é porque a relação é construída errada. Então, Exatamente, a relação é isso que eu ia combativa. comentar. A relação Ah. é muito combativa. Então vira Sim. um confronto entre o adolescente e o adulto. Você não vai fazer isso, eu vou fazer Quem é sim. que vai ter mais autoridade? Exato. Que é uma disputa Exato. territorial. Então, eu não vou É. deixar você fazer isso, mas você vai. Vou fazer isso mesmo assim. Ah. Não, você não vai. Sim, eu vou. Aí fica esse negócio imbatível. Cara, E quando acontece alguma coisa, explode Olha e vira briga. olha os flashbacks. As lembranças. Lembra? Mas eu acredito que o que acontece? Tá todo mundo lá na sua vida, do nada. Uhum. Sabe por quê? Não teve prevenção. Não teve educação. A gente aqui fala psicoeducação, né? Mas assim, não teve aquela... Olha, mãe, quero numa festa. Tá bom, mas assim, quem vai estar lá? Aonde vai ser? Sim. Sabe, não tem esse diálogo. Eu sinto que... E até pelos meus próprios atendimentos... Aquelas, né? Carteirada. Mas Não, mas Já dá a carteirada aí, o segundo episódio de carteirada aqui, Carteirada. viu? Sim. Mas eu de Ah. verdade, porque eu atendo muito adolescente Uhum. e eu sinto que a minha sensação é de que quem grita mais alto. Uhum. É Sim. uma disputa E até, Exato. até de volume, né? E nisso Exato. de que quem grita. Você não tem idade pra fazer isso. Quem é Sim. você? Não sei o Aí, quê. tipo, ok, eu não tenho idade pra fazer isso. Aham. Mas eu tenho idade pra ficar cuidando dos meus 3 irmãos. Nossa, Aham, gente, também. ela falou uma coisa Oxe, muito... oxe, muito lá, legal. psh, lá. Também. Eu Aham. não tenho idade Aham. pra sair com os meus amigos. Uhum. Mas eu tenho idade pra Pra- cuidar da minha casa, cuidar dos meus 3 irmãos, ensinar Que são tarefas- Gente, eu sei que- transferência de É, exatamente. responsabilidade. Então, peraí, Aham. é quando convém aos pais. Uhum. A pauta aqui tá Exato. assim da adolescência. Aham. Só que os adolescentes, eles são reflexo. Dos Dos pais. pais. Exato. Sim. Como assim o ambiente influencia o organismo? Como assim? Quem diria, né? Quem Não, diria? Se você for pegar para observar o ambiente, a estrutura, a dinâmica familiar, faz total sentido ele estar se comportando, faz total sentido ele se contrapor. Tem até aquele meme que fala assim, filho de pais conservador. Calma, deixa eu me trocar. Corta. Filho de pais que prendem muito. Aí é a pessoa toda doidona. Aham. Filhos de pais que te 25 deixam ser anos livre. depois, 22 anos depois. Verdade. Exato. Você Tá pode vendo? perceber, Exato. aquela estrutura, aquela dinâmica familiar ali, que os pais, eles de fato, eles são mais rígidos, passa a adolescência ali, mas a partir dos 23 pra frente, a pessoa parece que ela passa a se descobrir. Sim. E vai pra terapia com dificuldade de autoconhecimento. Exato. Porque. Autoestima, autoconhecimento. É, Autoconfiança. sim, e chega na vida adulta, 23, 24 anos já tá trabalhando, já consegue ser um pouco mais autônomo.
E aí, parece que é nesse momento que ele fala, nossa, agora eu tenho a liberdade pra fazer as coisas que eu não Que eu consegui quero. fazer porque eu tive pais rígidos demais, restritivos demais. E quando a gente tem uma adolescência num ambiente mais livre um pouco, né, que é quando a gente entende que esse cuidado que os pais têm vem pra proteger e não pra restringir a pessoa, ela consegue ter essas experiências na fase da adolescência em um ambiente mais seguro, mais controlado. Porque se acontecer alguma merda, você tem apoio dos pais, das pessoas que você sabe que você pode confiar. Então, fiz alguma coisa, putz, bebi álcool Dei com PT, 15 anos, não dei sei o PT quê. e agora? Vou ligar pro meu pai. Vai ficar puto comigo, muito puto. Mas pelo menos eu sei que eu posso confiar nele pra falar desses assuntos. Nossa, tava lá, tive uma relação sexual com uma pessoa desprotegido, por exemplo, e agora? Vou contar pros meus pais o que pode acontecer, sabe? Ainda mais a ajuda que eles podem dar, né? Exato. A rede de apoio. Saí de casa, vou voltar, sei lá, com os meus amigos, ou não tenho mais carona, me lasquei agora, vou ligar pros meus pais. Então, a gente fez o combinado, aconteceu isso aqui, você pode vir me ajudar? Então, é entender que vai ter essa dinâmica de vou fazer as coisas, posso estar errado e posso errar em alguma delas, mas eu sei que tem um ambiente lá que, apesar de eu consigo fazer isso e, enfim, ser punido de alguma forma porque fiz alguma coisa errada, mas eu sei que isso é por cuidado e não por caralho, sabe? E que rede de apoio tem um adolescente que não tem esse vínculo com o pai, entendeu? Que rede de As apoio? comunidades. Ele cria. Ele ele cria outras. Que não seria o Exato. ideal, né? Pra fase de vida que ele tem, assim, por conta da... E é basicamente isso, porque assim, os pais, eles esperam dos adolescentes. Os adolescentes esperam pelos pais. Só que os pais, estamos em 2025, eles continuam a reproduzir a educação que eles receberam lá em 1980. Exato. Que receberam lá em 1940. Então, o que acontece? É um processo de reprodução. Chegou aqui em 2025, não tá funcionando mais. Sim. Só que essa pauta ela é bem complexa. Porém, traz muitos prejuízos, não só aos adolescentes, às crianças também. Sim. Porque o adolescente, ele começa a ser ativo. Por que as pessoas, às vezes, preferem as crianças? As crianças, elas são mais passivas, de modo geral. O adolescente, não, ele é ativo. Por que ele é ativo? Porque ele passa por vários fatores. Combativo também, né? Exatamente. Puberdade. Então, assim, é onde que entra aquela categoria, né? E aquele rótulo, rebelde. Rebelde. Tudo é não, é rebelde. Rebelde não é que ele é rebelde. É porque ele simplesmente tá começando a produzir. Diferente dos pais que reproduzem. Então, assim, é algo bem complexo, sabe? Geralmente é sintoma. Se chega um adolescente, um pai falando determinado assunto, porque tá com a sexualidade muito aflorada, porque tá muito opositor, isso tudo é sintoma. Se a gente for olhar lá pra trás, nós vamos entender que é a dinâmica familiar. Sim, e eu acho que uma outra coisa associada também, a gente vê na série isso, inclusive, é que tem, pelo menos os pais, né, da criança, eles têm essa preocupação de não repetir coisas com o filho que eles achavam que eram erradas. Então, por exemplo, a questão da punição física, né, que o pai, uma hora, ele menciona que ele sofreu punições físicas e, enfim, apanhava quando ele fazia coisas erradas e ele via isso como errado e não reproduzia isso com o filho. Ele fala que ele nunca precisou fazer isso com o filho. Mas acho que a questão é que não basta só não repetir o que você acha que é errado. Você também tem que mudar coisas que você aprendeu que são corretas de alguma forma, mas que não foram positivas ou não contribuíram para um vínculo, por exemplo. Então, há coisas, por exemplo, minha família, quando eu era adolescente, eu não tinha muito contato com o meu pai, porque ele trabalhava muito, logo eu também faço a mesma coisa e eu esqueci que eu preciso ter esse vínculo. Então, assim, coisas normais que não são necessariamente negativas, mas que precisam também mudar para que o ambiente seja mais favorável para essa criação de vínculo e coisas do tipo. É tipo aquele ditado que fala bem assim, eu apanhei quando criança e hoje eu tô bem, não morri. Exato. Mas o tanto de trauma que você deve ter tido, o tanto de trauma que você passou pro seu filho, entendeu? E não só essas coisas punitivas, mas coisas que são vistas como normais, mas que atrapalham, né, de alguma forma. E eu percebo que
no ambiente familiar não tem reforçadores. Eu Exato. não sei se vocês já passaram por aquela situação ou se já viram alguém passar de que, eu não quero ir pra casa. Eu não Já quero, Uhum, eu não quero ir embora. uhum. Então aqui pensa comigo. A gente tem a escola, família, sociedade. A família era pra ser ali onde que tivesse mais reforçadores, mas não tem. Sim. É onde que acontece a maior parte do tempo a invalidação. Nossa, muita invalidação. Então, exatamente, muita aí vai pra casa, vai direto pro quarto. Quem tem a oportunidade de ter, né, um computador ali legal, assim, Sim. ou vai pro celular. Então fica ali mesclando e buscando pessoas, amigos virtuais. Sim. Gente, eu já tive tantos amigos Eu virtuais. Até namoro virtual. Demais. Amor. Demais. Eu também já tive. Já, Nossa, é. na adolescência. Não, Inclusive, eu nem Aham. terminei, eu tô namorando É. até hoje uma pessoa lá do Rabo Hotel. Eu ia Beijo, falar, na amor. época do Rabu, você chegava em Sim. qualquer um e vamos namorar. Era. E é, Não, mano. o negócio assim, Oh, você não passava terminava, a pessoa só horas. assumia. Horas, E, ó, horas. E ó, o Rabu, inclusive, é um ótimo espaço pra gente ver essas dinâmicas acontecendo, tá? Muito, Porque muito. a gente fala de dinâmica de social muito forte no Rabu. Então, Lá pô, tinha vai lá, muito isso. namora, e aí? Aí vamos lá pro meu quarto, aí lá tem aquele bagulho Asterisco de... beijando, exato. asterisco, Então, tipo assim, a entendeu? gente tem essas reproduções no ambiente Aham, virtual também, a gente é. consegue Detalhe, ver. crianças de 10 anos. Exato. Não era só adolescente. Uai, eu Exato. tinha essa idade na época. Exato, eu 10, usava. 11, 12 anos. E Era tinha que Crianças. mentir a idade Aham. lá no É, site pra pra passar, entrar. Exato. igual Orkut, Facebook, você tinha Exato. que mentir. É. Exato. Twitter. Quando eu passei a idade que era a mínima pra ter rede social, eu até pensei, meu Deus, agora eu não preciso mais mentir a idade. Sim, aham. Entendeu? aham, Porque Ai, eu que sempre chique. precisei por Aham. conta das Exato. redes sociais. Exato. Oh, mas o Rabotel é isso, tipo assim, é uma comunidade. A questão do Rabu. Rabotel, gente. Rabu. Rabotel. É porque, tipo assim, a gente não tinha, pelo menos eu não tenho relatos, né, desses grupos, dessas comunidades. Contexto. É, Naquela época não era É. tão desenvolvido. comunidades violentas, Existia. no caso. É. Existiam em outros ambientes, né? Acho que não no Rabu Uhum. Deixa eu especificamente. concluir aqui a Pode terminar, Vai lá, desculpa. então. Pode terminar. Mansplaining. Mansplaining. Então aqui, Gaysplaining, né? a gente tem a família, Hum. a gente tem a escola. E vamos lá, gente, que aquele episódio, aquele segundo episódio da escola, que é, né, é sobre o ambiente escolar ali, me deu dor física. Sim. Porque a série já se inicia com uma sinalização de bullying. Sim. E o pai não se atenta. Quando ele vai pra escola. E isso aqui a gente nem tá A falando. série se inicia, né? Aham, a gente Ah, nem tá falando do personagem principal. Mas Sim. o primeiro take ali da série é sobre uma sinalização. Sim. Peraí, o que tá acontecendo? Dor na barriga, coisas Exato. estranhas. Não quer ir pra escola? Não quer ir Como pra assim? escola Exato. de novo. De Aham. novo? De novo. É. E o pai não se atenta. Cara, pior que... Uma parêntese só nessa parte sua, não tô te Tá cortando. bom, eu Mas desci- é porque quando eu escutei essa desculpa aí, foi Na um dos hora. motivos de eu tomar coragem de conversar com meus irmãos Aham. também. Porque Sim. eu tenho um irmão que tá nessa fase assim, sabe? De, ai, tô doente. Mas é uma doença, gente, toda semana. Pelo Aham. amor de Deus, gente. Vocês ficam doentes toda semana? Entendeu? E gera esse medo. Por isso que eu Gera. fui atrás. Mas Então, era o que mesmo. acontece? Nada é do nada, sempre Nada. tem Sim. sinais. Ali na escola, você pode observar que não é só com o personagem principal, mas com Sim. todos os alunos. Sim. Até com o filho do policial lá. Até com o policial, até com o filho do policial, até com o policial, com os professores. Sim. Então, assim, eu acredito que tem que ter um olhar ali amplo, sabe, do que tá acontecendo. Exato. Porque geralmente os pais, eles têm mais cuidado com as crianças, observam mais referente à escola. Sim. Mas quando fez ali do 6º ano pra cima, Sim. ignora totalmente os fatores, entende? Então, assim, pra finalizar o que eu queria falar, nada é do nada. Sempre terão Uhum. indicadores Sim. de uma possível, Sim. né? Eu acho Causa, né? Eu acho que a gente vê muito essa falta de interesse mesmo Dos pais? em conhecer o adolescente, Ah. em saber quem ele é, o que ele está interessado, quem ele quer se tornar. E sabe uma coisa que... Sabe? Um parêntese, assim... Uma coisa que a gente devia, como adulto, pensar. Eu já fui adolescente, Aham. entendeu? Sim. E só que parece que eles ignoram essa fase de ter sido adolescente ou tentam
evitar que eles façam o que o adulto fez na adolescência, sabe? Mas eu vejo muito isso, de ter falta de interesse na pessoa, no adolescente. Então, do que ele gosta, no que ele tá interessado, o que ele tá fazendo, pra onde ele tá indo, quais são os amigos dele. Quem é meu filho? Exato, quem é o meu filho a partir dos... seu filho, Quem é o meu filho dos 12 anos pra frente? Porque talvez sabe? eu vejo quem eu quero que ele seja. Exato. Mas eu Também. não vejo quem O que ele é. Ou o que ele Exato. O que ele gosta. Exato. E eu acho que, até falando em psicologia, assim, a gente vê muito essa tendência a tratar a adolescência como algo generalizado demais para todos os adolescentes, com base no que a gente já vê lá fora. Então, esse adolescente é assim, então esse adolescente é um homem, logo a gente espera que esse adolescente seja dessa forma. Ou se ela é uma mulher, então ela vai agir dessa forma, porque os adolescentes em geral se comportam assim. Mas falta esse olhar pro adolescente como um indivíduo, como aquela pessoa, como ele está se desenvolvendo. Então, a gente vê, por exemplo, a adolescência é uma fase de criação da própria expressão pessoal. Então, beleza, tudo bem você esperar que ele vá reproduzir alguns comportamentos, alguns conteúdos, mas ele vai desenvolver interesse em coisas que vão formar a personalidade dele e você não sabe exatamente quais elas são. Então, um exemplo que eu dou na série. O moleque, ele gostava muito de desenhar. E os pais não viam isso. Eles desestimularam essa vontade dele de desenhar em função de, ele é um homem, ele tem que gostar de esporte, ele tem que gostar de futebol, ele tem que gostar de cachaça, ele tem que gostar dessas coisas. Exato. E a gente vê que essas expressões que o adolescente dá são muitas vezes ignoradas ou negligenciadas. Então, ele tá gostando disso. Beleza, que bom que ele tá gostando disso, mas parece que falta esse olhar atento de, nossa, ele está se interessando por isso, vou reforçar o que ele está reproduzindo, quando é algo positivo. Então, a gente vê isso na infância, a gente vê mais isso. Pais reproduzindo mais coisas que a criança já normalmente faz. Então ela gosta de pegar com giz de cera, vamos comprar mais coisas pra ela desenhar, pra ela pintar. Aí chega na adolescência, o cara ainda continua pintando e parece que ignoram que ele gosta disso. Sim. E vai fazer suas outras coisas. Eu vi até um vídeo no TikTok de uma criancinha que tava rabiscando a parede com lápis de cor. Exato. Aí o pai dele foi lá e falou bem assim, não, vamos comprar então um cavalete com um quadro de pintura, né? Pra ele pintar. Gente, ele se tornou um pintor. Exato, um mini pintor. Exato. E a gente vê esse descobrimento do adolescente. Eu gosto disso, eu vou tentar fazer isso. Então, falta também esse olhar atento pra, tipo, ele gosta disso, eu vou reforçar esse gosto dele, porque é o que ele tá mostrando, é inofensivo, é gostoso, ele tá aqui, ele tá num lugar seguro, ele tá fazendo as coisas que ele gosta, vamos reforçar isso, sabe? Ou vamos mostrar coisas que eu gosto pra talvez ele se interessar também e ele continuar naquilo. Tem uma pergunta pra vocês, eu acho que vai ser muito boa aqui, vou até olhar para ali, pra chamar a atenção do povo. Porque o que vocês gostavam que vocês foram desencorajados? Quero saber. Agora eu fiquei curioso. Fala, Pedro, enquanto eu Posso falar? Pode falar. Fala aí primeiro. Vai. Muito do que eu faço hoje foi desencorajado, sabe? Da questão do canal, de gravar vídeos, ainda mais numa cidade de interior, entendeu? Hoje que eu consigo mostrar um outro lado também, né? Com a revolução do TikTok, né? Vamos dizer assim, com a pandemia, né? Que veio esse trem de podcast, produção, criador de conteúdo. Mas antes disso, gente, eu falava que queria ser... Porque meu sonho é ser apresentador de televisão, né? SBT principalmente, me contratem. Sim. Mas, e se eu falasse isso lá pra minha avó, na minha cidade, gente, vai trabalhar. Vai caçar o que fazer, entendeu? Isso gente, não mas vai apresentar a televisão não é trabalho, não. Sim, exato. Entendeu? Ou seja, é um desencorajamento que se você não... Ou você sozinho tem que se motivar, entendeu? Sim. Porque Exato. se você não se motivar, você desiste, entendeu? Exato. E olha pra você ver, hoje você tem quantos anos? Vou fazer 23, hein? Vai fazer 23 anos, mas é algo lá dos 15, 12, 13. E reflete ainda até hoje, eu não vou negar pra você. Imagina as consequências disso. Peraí, o meu sonho não é suficiente? Peraí, a minha vontade... não é bem vista? Logo, quem eu sou? Então, assim, vai gerando muitas dúvidas, Aí você né? fica naquele dilema, assim, que se,
se eu já tivesse esse apoio desde de infância, sempre, né? desde sempre, sabe? Talvez eu já estaria em outro patamar, em outro estágio, assim, do que eu gostaria de estar, sabe? Aí você vai colocando N situações na sua cabeça que, Sim. na verdade, Sim. E só teve que detalhe, acontecer assim. isso aqui tudo, ó, é graças ao Gabriel. Obrigado. Nós temos toda uma Corta aí. produção aqui, nós temos Exato. toda uma produção, Coloca na nós do temos meio. microfones, nós temos... Graças ao como paraíso. essas luzes Softbox. aí. Olha Isso, só, refletores tudo. também. Refletores aqui. o Graças monitor. ao Gabriel e Obrigado, dinheiro Paraíso do Gênio. bolso dele, É. né? Eu e o Pedro somos apenas convidados, então assim... isso. Convidados não, vocês são elenco de um podcast. É isso. Palmas, Palmas. palmas, É palmas, isso. palmas. E ó, aqui ó, doe no Pix. Doe no Produção Pix. já colocou aqui, já aproveitou o jabá, ó, do apoio no Isso canal. aí. No Pix. Ali no canto também tem o e-mail, a chave Pix. Que também é chave Pix. Então- Tem o arroba do Paraíso aí também, Exato. que é da E produtora. sigam também o arroba do podcast, né? Sim, Terapia arroba não é Pod. terapia pode. É isso. Tem também o e-mail, né, pra mandarem Também. suas histórias. Terapiapod@gmail.com. Exato. Ai, que susto, eu achei que aquela mão ali era essa mão aqui. Eu falava assim, mas como assim, se essa mão tá aqui, É cadê a isso. outra mão? Mas é isso, gente. Olha, Ah. o meu sonho mesmo, acho que por isso que hoje eu faço pilates e eu adoro fazer, era e é ser bailarina. Eu adoro tudo. Isso foi desencorajado por sua Não é família? que foi desencorajado pela minha família. Eu acredito que eu sou uma pessoa bem privilegiada em relação à minha família. Tipo, eles me apoiam em tudo, nos sonhos mais loucos. Mas é pelo meu contexto sociodemográfico, contexto até mesmo financeiro. Então... Morar em Trindade realmente é muito... não tem, meu Deus, um balé naquela cidade. Prefeito, ajude, coloca lá na... Marley Júnior. Secretaria de Cultura de Trindade, Por por favor. Queremos balé, bailarina. Balé. Balé. Então, assim, o meu sonho mesmo, até hoje, eu falei pro Pedro que eu tava ensaiando pirueta. Olha aí, o prefeito, já tem a garota propaganda aqui, prefeito. E outra coisa, escrever. Escrever, escrita, Só que né? eu fui muito desencorajada pelas as pessoas ao meu redor mesmo, sabe? Aham. E é isso. E você, Pedro? O que você gostava de fazer? Eu gosto, Cara, que você foi desencorajado. Eu acho que eu vou, talvez, falar o oposto. Mas eu acho que o meu caso é muito similar ao da Brenda. Eu tenho uma família muito privilegiada. Eu sou muito privilegiado em ter a família que eu tenho. Porque eles nunca me desestimularam a fazer nada. Só que eles me estimularam a fazer coisas que eu não queria fazer. Exato. Então, por exemplo, quando eu era criança, ou no começo da minha adolescência, eu era estimulada, por exemplo, ir pra escolinha de futebol. Eu odeio futebol. Nossa. Eu nunca gostei de futebol. É E eu um tinha que ir pouco- pras aulas Eu de também futebol, odiava. sabe? Eu tinha que ir pras aulas da escolinha de futebol, por exemplo. Eu gostava muito mais de ler, de... Mas você chegava a falar assim, olha, não quero fazer. Eu não gostava. Não, E não mesmo era fã. assim ele E fala eu assim, não, tinha você que vai. eu tinha que ir. Então tinha esse caráter meio assim, você vai porque eu tô falando que você vai. Nossa, sabe? não. É Isso engraçado, rolava. porque é um pouco coercitivo, Aham, né? exato. E pende, né? Porque, não, peraí, eu Aham. sou privilegiada, minha família me apoia, mas tem essa Sim. questão. Essa E falta, agora, né? uma coisa que eu gostava muito de fazer e que era desestimulada, mas que eu não deixei de fazer, são coisas associadas à tecnologia. Eu aprendi a usar Legal. tecnologia muito cedo. Então, eu tive um computador muito cedo, aprendi a fazer coisas muito cedo. Então, mexer em computador, manipular a estrutura de um computador, enfim, entrar lá, celular, tudo envolve tecnologia. Jogava muito também, criava muitas coisas, né, digitalmente falando. Só que eu passava bastante tempo. E pro meu pai era um problema eu ficar muito tempo, porque ele No falava que eu computador, ia né? ficar cego, que eu ia ficar não sei o que, que Ai, pai, hoje eu quebrei a perna, tá vendo? E Que aí- nesse computador quebra a perna mesmo. Exato. E aí, enfim, tinha umas coisas tipo, não, você não pode ir pro computador depois de almoçar porque você vai ficar mal do estômago. Eu falei, não faz o Você menor vivíssimo aqui sentido. hoje, sem... Aham, não faz sentido, mas era um desestímulo que, tipo assim, eu tinha e eu ficava lá fazendo outras coisas que
às vezes, se tivesse um pouco mais de atenção, tipo, pô, ele tá gostando de ficar aqui. Vou começar a mostrar, sei lá, um pouco de programação pra ele. Vou tentar mostrar. Ou só pouco... incentiva, né? Apoia. Tenta criar um negocinho, tenta programar. Quem sabe eu não fosse um programador rico ganhando em dólar, igual os caras aí hoje em Tá dia. vendo, tá pai ligado? do Pedro? Conta aqui, pai do Pedro, apoie ele. Ele tem que ser rico pra apoiar não, a gente mas- aqui, ó. mas Mandar assim, um pix pra nós. Mas assim, tem muito apoio deles, de toda forma, mas acho que essas coisas assim, eu ainda lembro que aconteciam e me deixavam chateado, sabe, na época. Então, teve essa desestimulação, não deixei de fazer, mas era ruim porque era muito frequente essa desaprovação de eu E ficar tem muito que partir tempo. da gente essa motivação, Exato, né? exato. Eu quero isso, então eu vou fazer isso porque Exato. é do meu interesse, né? Por conta dos outros. Aí que entra os valores. Não, eu conheço gente que formou pra dar o diploma pros pais. Tipo assim, Também tem sabe? muito isso. Pega aqui, Aham. pega assim, olha, toma aqui o diploma, você Tem quer que eu muito isso. formasse, toma aqui, beijo, tchau. Sim, agora eu vou fazer o que eu Agora eu vou quero. seguir minha Aham. vida. Exatamente. Aham. Inclusive, eu conheci uma pessoa que virou freira. E por conta que tinha essa vocação, queria virar Aham. freira e tal. Só que aí a família queria que ela formasse medicina, Sim, formasse medicina, Acho que é o caso mais clássico, né? A Mais galera que faz clássico, medicina é. porque os pais falam, vai fazer medicina, vai fazer medicina, vai fazer medicina. Direito, Aham. engenharia, Sim. é o trio ali. Aham. É quase hereditário, né? Sim. Meu pai é médico, eu quero ser Sim. médico, Nossa. então. E aí os outros cursos, quero fazer um jornalismo. Não, pô, aí você vai, Nossa. você vai querer catar lixo Se eu for na contar rua, minha história aqui por conta do sabe? jornalismo. Pô, vai fazer publicidade de programa. Pô, aí você vai estar vivendo de migalhas. Aí Cara, pô, você falou que Ah. eu escutava, de verdade. pô, mas isso rola. O meu não foi nem por influência da família, foi influência de Externas. outros ambientes. Então, Ah, tipo assim, entendi. eu tava pensando em relações internacionais, tava pensando em outras coisas. Aham, E aí surgiu a possibilidade de medicina. Nunca descartei, porque eu sempre gostei da área da saúde. aham. E aí, na época, meio que foi brilhando os olhos assim. Eu fui, pô, talvez faça sentido. E aí eu fui pro Paraguai, fiz um ano de medicina no Paraguai. Olha, temos um médico E- aqui. Habla espanhol. Habla espanhol? Não, né? Sou é inglês. É, sou só inglês. É que eu sou igual a Anitta, né? Meu idioma é igual ao da Anitta. Mas no meu caso não foi nem pressão, não. O meu caso foi, não dos pais, né, pelo menos. Foi Aham. um pouco de influência externa de outras pessoas que acabaram me aumentando o status que eu imaginava que eu queria fazer. E aí depois eu... Você viu que não era vi que não era isso. isso e segui na psicologia, né? Sim. Mas eu acho engraçado quando a gente fala desse assunto, desses embates, assim, que quando a gente pensa no ambiente terapêutico, na terapia mesmo, muitos pais levam os adolescentes para terapia justamente para tentar resolver essas questões de combate que eles têm. Não, meu filho é muito teimoso, meu filho não me ouve, meu filho não sei o quê. Vai pro psicólogo, vai resolver um desajustamento. Só que aí qual que é o negócio, né? A gente não vai lá fazer terapia pros pais, né? A gente vai fazer terapia pros adolescentes. Então a gente não vai fazer o adolescente. A chance é que ele volte ainda mais afrontador com os pais do que eles Rebelde, imaginam. Culpam a né? gente. Aí culpam a gente. E culpam a gente. Então, porque também não entendem como funciona o processo terapêutico, né? Porque acham que é pra corrigir problemas que eles acham que são problemas. E Não é nesse processo, vocês tentam puxar o pai pra dentro da sessão também? Tipo assim, os pais ou o responsável, pra talvez fazer uma psicoeducação com eles? Como é que funciona isso? Acho que Assim, pode ser na sessão. feito, né? Então, geralmente como eu faço, né? Compreendo, sempre, né? Quando é de menor, Sim. isso é bem, eu acho importante enfatizar isso. Quando a pessoa, né, tem menos de 18 anos, a gente conversa primeiramente com os responsáveis, colhe os dados ali. Eu lembrei daquele meme, fulano de gay, coisa de gay, de gay. Aham. Aí você conversa. Setor de quê? Setor de que você conversa, compreende, sonda, e vai colhendo os dados até que você pergunta. Tem que ser curioso. Uhum. Igual o Júlio falava, né? Você tem que investigar, Sim. você tem que ser um detetive. É porque é o menor, né? Ainda tem alguém sob a Aí responsabilidade. Pega ali qual que é a demanda, né? O porquê. Tá, mas assim, por quê? É o seu filho que quer vir pra terapia ou você acha que tem a necessidade? Sim. Essa pergunta é chave. Aí você anota ali, aí explora ali a demanda juntamente com o E responsável. normalmente qual que é a resposta? O filho que quer ir ou não, quer dizer,
o filho que tá solicitando ir pra terapia ou o pai que quer levar ele pra terapia por conta de uma demanda? Você que ele tá acredita que apresentando? é em média? Porque É parecido? incrivelmente os adolescentes hoje em dia eles conseguem ter o feeling de falar, cara, eu não estou Palmas bem. pra essa nova geração! Geração nova e Saúde vindo com tudo, mental, saúde mental! virando Os prioridade. adolescentes conseguem ter o feeling de falar, olha, eu não estou bem, mas aí acontece de falar pro pai, o pai não vê importância. Sim. Mas chegam pra mim e tal. Mas quando eu acho que o meu filho precisa porque ele tá muito rebelde, ele encucou agora que quer fazer cinema, né? Sempre é umas coisas mais... Não dá dinheiro! Não é desse jeito. Eu só Só me tô desobedece. eu só tô É trazendo... só uma Estou hipótese trazendo exemplos. Aham. Não é desse jeito. Então, beleza. Aí eu converso ali, né? O primeiro de tudo é o vínculo. Gente, o segredo tá no vínculo. Não só Sim. com adolescente, mas com adulto, com idoso. Você tem que ter um vínculo. Ser humano, né? Você tem que ter Tem que ter um vínculo. Sim. Dentro ali, aí a gente vai compreendendo. Teve um caso que eu falei, olha, não precisa. Uhum. Aí De terapia? Aham. Aí até que eu fui conversar com o responsável. Como assim não precisa? Uhum. Só que quem precisava não era É o pai. adolescente, era a Caramba. família. Aham. Isso acontece. Aí você chega a dar um toque, tipo Sim. assim, olha, talvez você que tem que fazer. Não, tá? eu não é totalmente direto assim. A gente vai sondando. Como eu sou da Mas você análise, dá uma sondada, então. Por- Tipo assim, a análise do vamos comportamento me ajuda muito Sim. nisso. Porque Uhum. desde a anamnese eu explico que o ambiente vai Uhum. influenciar o organismo. Então, assim, tem um estímulo, tem uma resposta, tem uma Uhum. consequência. Como lá atrás eu já plantei a sementinha, quando retorna novamente, eu vou, bato na Uhum. tecla. Aí, do nada, uai, então, será que sou eu? lá. Oh my God. Nossa. Oh! Uhum. Talvez. Aí eu vou aí eu faço o questionamento socrático, Uhum. né? Eu nunca vou falar assim, não, é a senhora mesmo. Uhum. Não é assim. Sim. Você faz aqueles questionamentos até ela ter a própria resposta por É, ela tipo mesma. assim, eu vou até ela se Aham. perceber, porque Extrair. sabe por quê? Não adianta eu trazer essa percepção e Uhum. ela não se identificar. Ou ela nem entender, que E ela não ela tem nem esse repertório, Exato. Entendeu? É. Então eu vou Uhum. fazendo desse jeito. E você, como que você faz assim, lidar com um adolescente, né, na sessão de terapia? Né? Que terapêutico não, terapia. Terapia. Não sei se eu entendi Terapia. muito bem a pergunta. Você consegue O repetir? que você faz? Quando vem essa demanda pra você, você traz o pai pra dentro da terapia junto com o filho ou você tenta... Não, o processo ele é muito padrão, né? Bem Uhum. muito dos modos que a Brenda falou. A gente tem que conversar com os pais, a gente tem que conversar com o adolescente. E os pais, eles podem requerer informações sobre o que tá rolando, né? Mas a gente não pode revelar o que tá acontecendo lá dentro. Isso é importante. A gente pode fazer um delineamento dos temas, do que tá sendo falado. A gente não Perfeito. pode dar detalhes, né? Uhum. Mas é muito isso, às vezes a questão não tá nem no adolescente. Pelo menos quando os pais levam adolescentes Uhum. pra resolver uma questão que pros pais é um problema, Uhum. muitas vezes o fato não é que o adolescente tá apresentando um problema, é que pro adulto aquele comportamento é um problema porque ele de alguma forma afeta a autoridade dele, ele se sente Uhum. questionado ou confrontado. Então, e aí é o caso de Ah. talvez entender que o problema não tá lá. Não é O o problema tá adolescente, aqui. é o pai. Exato. Entendi. Exato. E aí o que acontece muitas vezes com adolescentes, a gente tá na sessão com adolescentes para resolver as questões deles e ajudar eles a, enfim, melhorar a forma como eles lidam com N questões. Muitas vezes isso reflete na relação familiar de uma forma que os pais não esperam. Então, às vezes, o filho começa a demonstrar comportamentos com os pais que não aconteciam antes, e isso passa a se tornar um problema, por exemplo, para os pais. Então, meu filho veio para cá, começou a fazer terapia porque ele tá com o humor rebaixado, ele tá dormindo mal, ele só fica dentro do quarto, tal, a gente vai fazendo as sessões, não sei o quê. A gente vê progresso, vê melhora, e aí, de repente, o pai começa a falar, nossa, meu filho agora tá começando a dizer não para mim. O meu filho agora, ele tá começando a confrontar mais as coisas que eu digo.
E, claro, a gente, né, ele consegue notar as outras melhores. Não, pô, tá saindo do quarto, tá fazendo as coisas básicas, tá conseguindo. Só vê o que é. Exato, mas o aí ruim, quando incomoda, aí Uhum. parece que vem um problema. Então, pô, meu filho tá vindo pra cá pra começar a me desrespeitar. Por exemplo, não, pô, tá tendo um monte de melhora, mas essas coisas têm que acontecer justamente porque o quadro está melhorando, Entendi. entendeu? É Quando quase isso uma disputa acontece, mesmo, igual a gente falou. É, exatamente. Quando isso acontece, aí entra a orientação parental. Exato. Porque o pai é muito. Assim, a gente tá aqui falando, né, que geralmente o pai que tá ocasionando aqueles comportamentos, mas nem ele tem essa percepção. Uhum. Porque é tão natural. Gente, pensa, Exato. você tá Isso é verdade. criando uma pessoa Exato. que vira uma criança, que vira uma Exato. adolescente, você só vai reproduzindo e vai ser Exato. natural. Não existe um É. manual de É, como vai ser criar uma natural. criança. É aquele assunto que a gente falou Então, de, tipo... assim, vocês lembram, mudando aqui, vocês lembram da Super Nani? Aham, com Lembro. certeza. Gente, Ali é condicionamento puro. eu tinha Aham. parentes que falavam assim, é um absurdo um pai não saber educar um filho. E ele fazendo Sim. maior cagada que a criança. Aham, Ah, aham. Então, assim, Sim. eu acredito que da mesma forma que os adolescentes eles precisam de informações sobre tudo que a gente já conversou, os pais também. Sim, exato. Só que os pais, eles se sentem ofendidos por Sim. não saberem, por né? não saber. Aham. Só que, pais, está Pais, tudo bem. Sim. Tá tudo bem não saber. Mas, Exato. pais, está tudo Tá bem tudo Aquela não bem. é a saber. sua É. amiga, Ai, meu olha Deus, pra lá. Pais, está tudo bem não saber o que fazer. Exato. Ninguém nasce com manual Exato. de Graças como a Deus criar tem um muita filho. informação Também, né? hoje pra aprender o que deve ser Tem feito. esse Exatamente. podcast, Exato. coloca aqui, ó, que é uma fonte de Exato. informação também. É? Sim. Exatamente. Ó, Sim. hoje em dia a gente consegue ter informações, assim, ó, Sim. pílulas de Sim. conhecimento Sim. virtuais muito rápido, né? Exato. Mas é importante estudar. Eu acho que nem é Sim. se falado sobre isso, mas você precisa estudar. Sobre parentalidade, né? Com certeza. E é muito Com certeza. importante. Muito. Inclusive, quando você sai, você vê uma criança, um adolescente, você consegue identificar quando um pai e uma mãe eles têm uma postura diferente. Uhum. Nossa, é bem nítido. É mesmo. muito gente vê nítido. mesmo. É muito nítido. E... Não, gente, a gente não fica te analisando, tá? É. Diariamente. A Pode gente, ficar a tranquilo. gente só analisa quem paga a gente, fica a Só- dica. é, exatamente. Quem faz o Pix É, pede aí exato. pra analisar. Exato. Coloca o Pix. Aí, Que é isso, menino? Você tá... Meu CRP É brincadeira, é brincadeira. é brincadeira. Todo mundo sabe que é uma C- brincadeira, é só pra CFP, apoiar não o canal. estamos induzindo ninguém a Ninguém. terapia, Não pelo estamos. amor Código de de Deus. ética. Exato, pelo amor de Deus. Mas pra apoiar, não é pra... O canal. O canal. Não é pra exatamente. Não é pra tarô, ter... sabe? Tá igual Exato. tarô. Tá isso igual aqui. tarô. Não, você já viu a live do TikTok, o povo faz tarô? Aham. Aí pede, manda 50 reais não, florzinha. Aham. Aí eu tiro a carta pra você. Sim. Mande aí no Pix então, que aí a É gente tira a carta aqui. Só voltando um pouco, puxando Ah. o gancho, eu acho que essa parte de acesso à informação dos pais vem muito daquilo que a gente falou mais cedo de não basta só não fazer o que você acha que é errado. Você também tem que rever o que você faz que que parece inofensivo, mas que deve mudar. Porque justamente porque não tem acesso à informação. Então repete coisas que são normalizadas, mas que existem formas melhores, né, de ser feito. Existe um passo muito simples para que não vá resolver, mas que talvez possa trazer um manejo, que é a comunicação. Exato. Na comunicação a gente vai estar reforçando vínculos, fazendo a manutenção de vínculos. Na Sim. comunicação a gente consegue educar, a gente consegue entender o que está acontecendo e não tem comunicação. Porque o que Exato. acontece? O pai chega cansado, vai tomar banho, comer e dormir. Sim. A mãe tá super É. estressada. Então, assim, Não O tem. adolescente naquele fervoror Não tem, de aham. hormônios. De hormônios. Entendeu? na puberdade. Implorando por orientação. É, os pais não estão implorando nem por- aí. por velho. ajuda. Aham. Sabe a Kátia Damasceno? Aham. Conheço. Ela postou lá na caixinha, né, de um adolescente de 17 anos que falou: nossa, eu pedi a minha mãe pra me levar no ginecologista e ela não falou levava. e ela falou que não vai me levar porque eu não, para mim não dar. Gente. É. Olha o Acontece. silêncio Não, constrangedor. mas Mas é assim, isso, e leva. assim, não Leva. não é caso isolado, não. Isso é Não, frequente pra gente, caramba. isso é muito... É muito Mas, comum. gente, olha o que acho que o Pedro que falou.
a adolescente tá pedindo. E não é só sobre relações sexual, é sobre você Tudo. poder fazer um exame ali de prevenção, é sobre você fazer tudo. Sobre Mas- viver, né, em geral. Exatamente, você ter noção Sim. das coisas, entendeu? O guia, Sim, tipo as assim, é um coisas que eu guia vou, de sobrevivência. exato, as coisas que eu quase. vou fazer na minha vida, eu preciso de apoio. Exatamente. Aí, depois que acontece tudo, igual lá na série, né? Ou engravida, acontece Aham. alguma coisa. Aonde foi que eu errei? Oh, Sim. vira uma briga Sim. familiar, uma Mas- discussão familiar. Eu acho que aí também a gente entra numa outra discussão que achei muito assim, foda da série, Aham. que é essa dicotomia que a gente vê no final, que é o que eu poderia ter feito diferente para que aquilo não acontecesse. Só que, ao mesmo tempo que existe essa forma de tentar encontrar uma razão e racionalizar essa situação para ver onde é que você errou e tal, você também tem o exemplo da menina, que foi criada exatamente da mesma forma, e ela Que é é um a irmã do exemplo. menino, né? E ela é um Aham. exemplo, ela vai bem academicamente, ela é social, ela é popular, ela é conhecida, ela vai bem nos estudos, ela é meio que a ponte que mantém aquela família em Que pé. é a irmã do menino lá Exato, da série. porque Aham. no final da série a gente tem aquela cena do caralho, que é tipo, o que a gente poderia ter feito, como é que a gente criou essa menina? E aí a mãe responde, tão da mesma diferente, forma né? que a gente criou o menino. Aham, Então, e- tipo assim, E os dois são tão diferentes, assim, exato. né? Então, tipo Aham. assim, tem essa questão de, beleza, existem coisas que você poderia ter feito diferentes, mas não são só essas Não questões. são seres humanos iguais, Não né? são essas questões só que vão fazer com que aquilo não acontecesse. Uhum. Poderia ter acontecido mesmo se fosse a melhor relação familiar do mundo, Uhum. sabe? Eu acho que tem essa questão de, tipo, entender que você tá no controle das coisas, mas nem tudo está no seu controle. Não dá pra você saber o que vai acontecer mesmo você fazendo tudo perfeitamente, É. sabe? Você não prevê o futuro, né? Exato. E eu lembro das nossas aulas de psicologia, né, na faculdade, que uma palavrinha que diferenciava muito tudo, tipo, individualidade. Porque, Aham. por exemplo, você tem filhos gêmeos, Sim. você vai criar eles do mesmo jeito, fisicamente, eles podem ser Sim. idênticos, entendeu? Sim. Mas um vai ser pode ser Exato. totalmente diferente Exato. do outro, entendeu? E é dessa Sim. mesma forma, eu Sim. criei o meu filho igual, mas um fez tal coisa e o outro Exato. não. Exatamente. E Porque aí, são seres humanos diferentes. e aí tem, acho que é a questão que eles trabalham, porque os pais também fazem terapia, né? E aí tem muito essa mudança de, tipo, culpa, nossa, de como foi, pra um estado de aceitação. De tipo, nossa, isso aconteceu, isso é uma merda, isso é horrível, é uma bosta, eu tô me sentindo um péssimo parente, mas a vida continua e eu tenho que continuar pra frente. Consertar o no que- meu lugar, é. não é nem consertar, é entender que aquilo aconteceu, é uma Sim. fatalidade, é ruim, é triste, é horrível, é uma bosta mesmo, mas a vida segue. Que é o final da série, E né? você vai seguir com aquela dor, aquele incômodo o resto da sua vida, mas... Que é o final da série, exato, né? Que mas o- tem que continuar. sabe? que não dando spoiler, mas tipo Exato. assim, basicamente ele tomou a decisão que não tem Exato. como mais voltar É, atrás. E né? não é nenhuma questão que muita gente confunde, né? Até quando a gente fala de aceitação, a galera acha que é conformismo, né? Tipo, não, é isso, Uhum. acabou, não tem o que fazer. Mas não, é entender que a situação é uma bosta mesmo, Uhum. é ruim, mas que sua vida vai continuar e você tem que continuar Independente, agindo é. da melhor forma que você acha que você tá agindo, Sim. fazendo bem, seguindo os seus valores, as coisas que você acha que são importantes. Porque isso vai acontecer. Pode acontecer, não no mesmo grau, mas vai acontecer outras coisas que vão incomodar também. E provavelmente aconteceram no passado também, ou vão acontecer no futuro também. Vamos ver o tempo? Quanto tempo aí que deu? Gente! Hablamos, hein? Hablamos. Nossa, e foi ó, Diretor, fala no microfone aí quantas horas já de gravação. Foi 1h17. Esse é nosso É isso. diretor Pra quem aí, ó. falou que o primeiro episódio foi curto, Esse daqui vocês vão ter um Receba. episódio Ó, maior e que a olha aqui, série. ó, foi Receba. papum, Papum. papum. Tô me sentindo a Marília Gabriela, né? Sim. De frente com o Gabi. Porque eu É sou o isso, Gabi, né? é isso. E aí, vamos pro fechamento então? Vamos fazer um fechamento. Foi uma hora aí de diálogos, né, Sim. gente? Muito bom. Muito bom. Gostei. Foi Nossa, eu uma... também muito gostei, insight teve legal. vários- Muito insight. Muito negócio legal. legais. aham. Não, até experiências nossas. Sim. Eu dei aqui o meu relato que Todo eu fui mundo, atrás né? dos meus Todo irmãos mundo pra se conversar. expôs Porque aqui. justamente eu me preocupo. Se eu me Exato. preocupo, eu vou atrás pra justamente evitar Exato. qualquer
é aquele negócio, né? A prevenção. Sim. Prevenir talvez algum possível acontecimento que seja, sabe? E o que está por trás da prevenção, Uhum. porque a gente falou muito sobre os pais, mas às vezes não dá nem pra culpá-los porque eles não sabem o que está Exato. fazendo. Uhum. Então, o que está por trás de uma prevenção, porque não adianta eu querer chegar no meu filho pra falar sobre Uhum. tudo e eu não saber o que falar, Aham. né? Exato. É estudo, Conhecimento. educação, conhecimento. Então, assim, né, estude, Sim. vai atrás de informações e busque formas de Sim. se comunicar com a sua família como um todo, né? Isso. O recado do ET Bilu, busque conhecimento. Exato, basicamente. Basicamente, pra finalizar é isso. esse tópico aqui desse Sim. episódio de hoje. E acho que o de último recado é: pais, assistam a série. Acho que ela pode ser muito importante. Se tiver algum pai aqui ouvindo a gente, acho que vai te ajudar bastante. Adolescentes também assistam a série. Acho que explica muita coisa, ajuda a Muito, explicar. ajuda muito. E pais, conversem. Dialoguem. Conversem. Saibam conversar com os seus filhos e deem a atenção que eles merecem. Eles não é porque eles viraram adolescentes que agora você pode ignorar. Eles precisam de muito cuidado ainda. Exato. Muito Observem os sinais. Exato. Sempre haverão sinais. Fiquem atentos. Sempre haverá sinais. Então, Sim. se atentem a isso também. E é isso. E é isso, gente. Coloca nessa central aí. Antes da gente finalizar esse episódio, vamos mais uma vez fazer o jabá. Coloque na tela, diretor, esse Pix aí, que eu preciso pagar minhas contas. Quer dizer, o Paraíso, né? Precisa pagar as contas dele. Pix do Paraíso Channel. Pix do Paraíso Channel, e-mail, QR Code. E sigam a gente. Sigam a também. gente no Não É Terapia Pode. Pode. No Fala Instagram. o seu, Brenda. Brenda Psicologia __. E outra coisa, pro próximo app a gente queria histórias, né? Sim, eu ia comentar isso. Sim. Fala seu arroba aí primeiro, aí depois eu comento sobre. @ Brenda Psicologia __. E você, O Pedrinho? meu é psi.pedrocun, Kuhn. Quem acha que o arroba dele seria melhor? Pedrinho com psicólogo. Deus me livre, Aí, cara. Pedrinho, né, amiga? Bonitinho, Pelo amor de acho Deus, bonito. não. Mas Pedro Afonso. a Brenda comentou aqui, esse episódio não teve histórias, porque não tivemos nenhum recebimento de nenhuma história. Mas, pro próximo episódio, né, Brenda? Pede aí pra eles, faz o... Ó, a meta é que no próximo episódio a gente consiga recolher histórias pra gente Sim. poder estar lendo, conversando de maneira Exato. anônima. E Exato. outro pedido, se possível, comentem o que vocês queriam que a gente trouxesse, né? Assim, um Temas, né? tema. Qual tema que Isso, vocês temas de acham interesse. interessante? Pra gente poder estar trazendo essas trocas junto Sim. com vocês. Com certeza. Isso. Muito bom recado. Mais algum recado, Pedro? Eu acho que não, acho que é isso. Mandem temas, mandem histórias pra gente, sigam a gente nas redes sociais. A gente vai estar movimentando cada vez mais Sim. o perfil. E acho que no mais é isso. É isso, então, gente. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado, ter vocês foi aqui. muito bom. Obrigada, foi Vocês muito sempre bom. são bem-vindos Oh. ao É isso. Paraíso Estúdio presencialmente. É Até a isso. próxima. Tchau, Dá um gente. tchauzinho, beijos. Até mais. Beijo, Até gente, mais. obrigada. Tchau, tchau, tchau. Ó, quem assistiu até o final... Comenta banana. Ah, câmera. Comenta banana. Aí, isso. comenta banana. Tchau, gente. Tchau. Até mais.